5. A arte como salto no andar superior. Vimos que desde Rousseau se estabeleceu a dicotomia entre natureza e liberdade. A natureza passara a representar o determinismo, a máquina, com o homem na desesperançosa situação de ser absorvido pela máquina. Então, no andar superior, vemos o homem lutando pela liberdade. A liberdade que era buscada era uma liberdade absoluta, sem limitações. Não existe Deus, nem mesmo um universal, a limitá-lo, de sorte que o indivíduo procura expressar-se com total liberdade e, todavia, ao mesmo tempo, sente a condenação de ser absorvido na máquina. Esta é a tensão do homem moderno. O campo da arte oferece vasta variedade de ilustrações desta tensão que, por sua vez, proporciona uma explicação parcial do fato curioso de que muita da arte contemporânea, como expressão própria do que é o homem em si, é feia. Ele não o sabe, mas está expressando a natureza do homem decaído que, como ser criado à imagem de Deus, é maravilhoso, todavia, em sua presente condição é decaído. No esforço que o homem faz por expressar a liberdade, a seu próprio modo autônomo, muito, embora não o todo, de sua arte torna-se destituído de qualquer sentido e feio. Em contraste, muitos projetos industriais estão tornando-se mais regulares, em padrões mais estilizados, com real estética e formosura. E sou do parecer que a explicação do crescente aprimoramento de larga faixa de projeto industrial é que ele tem que seguir a curva do que existe, segue a forma do universo. Isto ilustra, ademais, como a ciência em si não é autonomamente livre, mas deve ater-se ao que existe. Mesmo que o cientista ou filósofo sustente que tudo é fortuito e sem sentido, no momento em que enfrenta o universo, em direto confronto, não importa qual sistema filosófico de que seja adepto, ele está limitado, pois que tem que lidar com o que se acha aí. Se assim não procede a ciência, deixa de ser real ciência para tornar-se ficção científica. O projeto industrial, como a ciência, está, de igual modo, afeito à forma do universo e, portanto, é frequentemente mais belo que a arte, com A maiúsculo, que expressa a rebelião, a fealdade e o desespero do ser humano. Estamos agora em condições de ponderar alguma das várias expressões de arte que representam o salto do andar superior. A poesia, Heidegger no período final. Heidegger não mais podia aceitar o existencialismo que esposara e mudou de posição, após haver ultrapassado os 70 anos. Na obra What is Philosophy? Que é a filosofia? Termina com a ressalva, mas atentem para o poeta. Quando apela a que se deem ouvidos ao poeta, ele não quer dizer que escutemos o teor ou o conteúdo das palavras do poeta. O conteúdo não vem ao caso. Poder-se-ia invocar 6 poetas que se contradizem entre si. Não importa o conteúdo porque o conteúdo se acha na área da racionalidade, isto é, no andar inferior. O que é relevante é que existe coisa tal como a poesia, e esta se situa no andar superior. A posição de Heidegger é esta: uma parcela do ser é o ser, o homem que exerce a função verbalizada. Em consequência, uma vez que há palavras no universo, nutrimos a esperança de alguma forma de significado no ser, isto é, o que é. Observa-se, naturalmente, que o poeta existe e, em sua existência, se torna o profeta. Já que a poesia está em nosso meio, podemos ceder à esperança de que há uma relação à vida mais do que simplesmente o que se admite em bases lógicas e racionais. Este é, pois, outro exemplo de um andar superior e racional, sem nenhum conteúdo. A arte. André Malraux. Malraux é um homem misterioso. Produto do existencialismo, lutou na resistência, entregou-se ao uso de entorpecentes, levou uma vida por vezes inçada de lances discutíveis e, finalmente, o vemos guinado à posição de ministro da Cultura da França. No seu livro The Voices of Silence, As Vozes do Silêncio, a última seção é intitulada A Consequência do Absoluto. E nela ele revela que entende muito bem a mudança que se tem operado ante o moderno falecimento da esperança de um absoluto. Há na atualidade não reduzida parcela de livros empenhados em concordar com ele. No número de 6 de outubro de 1966, da revista nova-iorquina de livros, diversos livros são discutidos. Neste exemplar, encontramos o seguinte comentário: todas as obras de Malraux são bisetadas.
sem possibilidade de resolução, entre duas posições no mínimo. Um anti-humanismo básico, representado, conforme as circunstâncias, pelo orgulho intelectual, a busca do poder, o erotismo e assim por diante, e uma aspiração em última instância irracional para com a caridade ou uma escolha racionalmente injustificável a favor do homem. Em outras palavras, há uma bipolaridade em Monroe. No andar superior, algo se insere na arte que não tem nenhuma base racional. É a aspiração de um ser humano alienado da racionalidade. Com base na racionalidade, o homem não tem esperança. Todavia, volta-se para a arte como arte para provê-la. Ela outorga um ponto de integração, um salto, uma esperança de liberdade no âmbito daquilo que a mente sabe ser falso. Estamos em situação de perdição e o sabemos. Todavia, voltamo-nos para a arte e tentamos encontrar uma esperança que sabemos, por força da razão, que não existe. Prossegue a revista. Monroe se eleva acima desse desespero, apelando eloquentemente a si próprio e a outros que vejam a identidade do homem na intemporalidade da arte. Portanto, a obra de Monroe em seu todo, suas novelas, sua história da arte, sua atividade de ministro da cultura da França, é uma gigantesca expressão deste abismo e deste salto. O sistema que nos circunscreve de dicotomia e salto é monolítico. Na Inglaterra, Sir Herbert Reed se enquadra nesta mesma categoria. Na obra The Philosophy of Modern Art, a filosofia da arte moderna, ele mostra que entende a situação quando afirma acerca de Gauguin. Gauguin substituiu o amor do homem para com o Criador por seu amor pela beleza, como um pintor. Mas, em sua maneira de ver a realidade, ele diz também que a razão deve dar lugar à mística da arte, não apenas teoricamente, mas ainda como o ponto de partida da educação para o amanhã. Na obra de Sir Herbert Reed, a arte é outra vez projetada como a resposta conseguida pelo salto. Picasso. Outro exemplo temo-lo em Picasso. Ele tentara criar o universal por meio da abstração. Suas telas abstratas chegaram a tal ponto que não era mais necessário diferenciar uma loira de uma morena, ou um homem de uma mulher, ou mesmo uma criatura humana de uma cadeira. A abstração havia sido levada tão longe que Picasso fizera seu próprio universo na tela. Na realidade, parecia que nessa época ele estava tentando fazer com êxito o papel de Deus em seus quadros. No momento, porém, em que pintou o universal, não mais o particular, ei-lo a estatelar-se em um dos dilemas do homem moderno, a falta de comunicação. O indivíduo que contempla o quadro perdeu toda a comunicação com a obra de arte diante da qual se posta. Não sabe o que a tela representa. Que adianta ser Deus numa superfície de 60 centímetros por 120 centímetros se ninguém sabe de que se está tratando? Contudo, é instrutivo ver o que aconteceu quando Picasso se apaixonou. Começou a escrever através da tela, amo a Eva. Agora, de repente, se estabelecia uma comunicação entre as pessoas que olhavam o quadro e Picasso. Era, entretanto, uma comunicação irracional. Era uma comunicação com base no fato de que ele amava a Eva, que podemos compreender, não, porém, com base no motivo que o quadro expressava. Aqui, outra vez, temos o salto. Com base na razão, ao procurar o pintor racionalmente fixar seu próprio universal, perdida está a comunicação. Restaura-se ela, contudo, em um salto contrário à racionalidade de sua posição. Mas, porque ele é ainda um ser humano, tem de dar o salto, especialmente quando se apaixona. A partir desta data, é possível tomar a obra de Picasso e seguir as curvas da pintura a flutuarem conforme se apaixona ou não. Mais tarde, por exemplo, quando se apaixonou por Olga e com ela se casou, pintou-a em moldes sumamente humanos. Não quero com isso dizer que os seus quadros restantes não sejam grandes obras. Picasso era um grande pintor, todavia, um homem perdido. Não obteve êxito no que se propôs alcançar em seu esforço de atingir o universal, e sua vida toda depois disto foi uma série de tensões. Quando se indispôs com Olga de novo, seus quadros sofreram perceptível mudança. Há poucos anos vi algumas de suas obras produzidas em período quando novamente se apaixonou, agora com Jaqueline. Disse eu na ocasião, Picasso está vivendo uma nova era. Ele ama esta mulher. De fato,
Casou-se com ela mais tarde, seu segundo matrimônio. Desta forma, nos quadros de Olga e Jaqueline, em modos contrários à quase totalidade de suas outras obras, ele expressa o salto irracional no sistema de símbolos de sua forma de pintar, o mesmo salto irracional que outros exprimem por palavras. Observemos de passagem que em Salvador Dalí se percebe essa mesma evolução, pintando ele símbolos de arte cristã conotativos, quando deu o salto de seu velho surrealismo para o seu novo misticismo. Em suas obras mais recentes, os símbolos cristãos são pintados com seus efeitos conotativos, não em termos verbalizados, como na teologia nova. Isto, entretanto, não faz diferença. Baseia-se em um salto e uma ilusão de comunicação resulta do seu efeito conotativo dos símbolos cristãos. Bernstein. Estamos evidenciando que nos defrontamos hoje com um conceito quase monolítico de dicotomia e salto, e que, uma vez admitido o salto, não faz realmente diferença o que se coloque no andar superior ou em que termos ou mesmo sistema de símbolos se expresse este andar. Leonard Bernstein, por exemplo, em sua peça Kaddish, Sinfonia Kaddish, 1963, sugeriu que a música é a esperança que há no andar superior. A essência do homem moderno está em sua aceitação de uma situação em dois níveis. Não importa que termos ou símbolos se empreguem para expressar esse fato. Na área da razão, o homem está morto e sua única esperança é alguma forma de salto não aberto à consideração da razão. Não há ponto de contato entre esses dois níveis. A pornografia. A moderna literatura pornográfica se explica nestes mesmos termos também. Sempre houve escritos desta natureza, mas os odiernos são diferentes. Não são meras obras imundas da espécie que sempre se encontrou. Muitas das obras pornográficas da atualidade são exposições filosóficas. Focalize-se os escritos de alguém como Henry Miller. Verifica-se que são a afirmação de que, do ponto de vista racional e lógico, até mesmo a sexualidade está morta. Contudo, em obras mais recentes, lança-se ele a um panteísmo em busca de uma esperança de sentido ou significação. Outro elemento da moderna literatura pornográfica se evidencia nas obras de Terry Southern. Ele é o autor de Candy, Bombom e The Magic Christian, o cristão mágico. A despeito da indecência e do malefício que está produzindo, Southern está fazendo afirmações sérias. Candy tem por sobrenome Christian, cristã. Isto se reveste de particular significado. Ele está querendo esmagar a posição cristã, que, entretanto, lhe coloca no lugar. Na introdução de um livro intitulado Writers in Revolt, Escritores em Revolta, Berkeley Publishing Company, Nova York, 1963, ele segue esta linha de pensamento. A introdução tem esta epígrafe, da ética da Era Áurea, e visa mostrar, em bases amplas, como o moderno homem ocidental está se desfazendo. Demonstra ele como o homem moderno está orientado somente por diretrizes e normas psicológicas. Merece particular atenção uma expressiva sentença nesta exposição da orientação psicológica de nossa cultura. Sua implicação, em termos de qualquer filosofia previamente operativa ou estrutura cultural anterior a este século, é arrasadora, pois seu significado último é que não há coisa tal como crime, destrói a ideia de crime. É claro que ele não quer dizer que não haja mais crimes. Significa simplesmente que, em função da orientação psicológica, não há crime. Seja lá o que for, não se vê como crime, nem como transgressão no sentido moral. Os cristãos evangélicos tendem a esconjurar gente dessa jaz, e depois se vê em dificuldade para compreender o homem moderno, pois que tais vultos são, após tudo, os filósofos da época. Em larga medida, nossas cátedras de filosofia estão vagas ou praticamente inoperantes. A filosofia na atualidade está sendo escrita por autores como Southern deste mundo moderno. Quando se chega ao fim dessa introdução a que me refiro e de que fiz a citação supra, sente-se que até falta o ar, tal o tremendo impacto desta notável porção literária. Tem-se o ímpeto de bradar, afinal, o que é que existe? O fantástico é que no final dessa introdução se diz que tais autores estão escrevendo material pornográfico na atualidade, na esperança de que, por fim, se destile uma ética adequada à Era Áurea. Desta forma, a literatura pornográfica está agora alocada no andar superior. Concebe-se a pornografia como uma liberação última, o salto para a liberdade.
arremetem-se veementes contra a falta de vida do andar inferior e proclamam que não se lhe sujeitem à tirania. E ainda que haja, como é natural, muita coisa reles e sórdida, há, porém, em todos esses escritos sérios de cunho pornográfico, a luta que se trava em torno do problema, a esperança de que a pornografia proverá uma nova era áurea. Isso é Rousseau e a liberdade autônoma chegando. Afinal, há uma conclusão natural. Lembremos-nos de que na Renascença campeava o separatismo dualista nestes termos: os poetas líricos, o amor espiritual, traço, os novelistas e os poetas cômicos pornográficos. Agora, porém, o humanismo racionalista tem evoluído logicamente até uma total dicotomia entre os dois andares, expressa desta forma: o pornográfico autônomo, a única esperança da liberdade do homem, traço. Racionalidade, o homem está morto. Outra vez, isto é um misticismo sem existir ninguém, um misticismo que anula toda a racionalidade. Nada existe e, todavia, levado por suas aspirações, pois é feito à imagem e semelhança de Deus, o homem tenta todos estes estupendos atos de desespero, entretendo mesmo a esperança de que uma área áurea surgirá, enfim, de um bairro sórdido como Sorro. Em literatura pornográfica séria, que se tem produzido mais recentemente, admitiu-se que, por não existir Deus, a mulher se entregue às mãos do homem para ser por ele surrada. Declara tal literatura explicitamente que, uma vez que não há Deus, ela deseja ser possuída por alguém e, desta forma, em sua alienação, sente-se alegre com a fustigação e a dor consequente como prova de possessão por algo ou alguém. Tais pessoas cederam a total desespero. Estamos lutando pela nossa própria vida. Se amamos aos homens, este não é tempo para falta de compreensão, não é tempo de entregar-nos a jogadas de reduzida importância, não é tempo de cairmos da mesma forma de dualidade de pensamento sem o percebermos. O teatro do absurdo. Esta nota de desespero se reflete no teatro do absurdo. A ênfase ao absurdo traz a lembrança, a estrutura toda do pensamento de Sartre. O homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. Está repleto de aspirações que racionalmente não encontram satisfação e cumprimento no universo em que vive. Todavia, esta perspectiva como expressa no teatro do absurdo vai além de Sartre. Diz Sartre que o universo é absurdo, mas faz uso de termos e de sintaxe em seu emprego normativo. O teatro do absurdo, entretanto, usa deliberadamente sintaxe anormal e depreciação de termos para testar-te, com vigor tanto maior, bradar que tudo é absurdo. Martin Esslin, bem conhecido por sua obra na BBC de Londres, escreveu um livro sobre esta matéria em que se encontra uma introdução muito interessante sobre o título O Absurdo do Absurdo. O Teatro do Absurdo, Anchor Books, Nova York, 1961. Afirma ele que há 3 passos no teatro do absurdo. O primeiro é o que se diz ao burguês: acorde. Você já dormiu por tempo suficiente. Desperte-o, sacuda-lhe a cama, derrame-lhe um balde de água por cima através do teatro do absurdo. Em seguida, tão logo ele esteja acordado, fite-lhe os olhos com renitência e diga-lhe que nada existe. Este é o segundo passo. Mas há um terceiro passo, uma vez mais um misticismo do andar superior. Este misticismo é uma tentativa da comunicação de cima. Como tal, é paralelo aos eventos e ambiências em sequela a Marcel Duchamp, o esbater dos sentidos por obra de um constante bombardeio de música eletrônica, cinema ultra, os elementos psicodélicos dos últimos discos dos Beatles e certos fatores nas teorias de comunicação fria de Marshall McLuhan. Este não é o lugar para tratar desta matéria com pormenores, mas é minha conclusão que esta comunicação de cima, sem nenhuma continuidade para com o racional, não pode comunicar conteúdo, contudo, deve ser levada a sério como veículo de manipulação. Entretanto, podemos ver que um dos 3 passos que caracterizam o teatro do absurdo, 2 se polarizam para um pessimismo, enquanto o terceiro é, de novo, um salto místico completamente sem quaisquer raízes nos 2 primeiros passos.